Eu sempre fui cético quando se tratava de histórias de terror, principalmente aquelas que envolviam lendas urbanas e seres sobrenaturais. A história do Slender Man, por exemplo, sempre me pareceu um conto absurdo criado por algum tipo de mente criativa na internet. Ninguém jamais tinha realmente visto aquela figura estranha de terno, sem rosto, com longos tentáculos, certo? Claro, era uma história popular, mas não passava de um mito, eu pensava. Tudo começou quando um amigo meu, que estava mais envolvido com o sobrenatural do que eu, me contou sobre vários avistamentos do Slender Man em áreas isoladas perto da nossa cidade. Ele insistiu que a criatura era muito mais do que apenas uma história. Ele acreditava que ele estava se manifestando em diferentes locais, principalmente nas florestas ao redor. Eu apenas ria disso, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia um frio na espinha. Talvez fosse porque essas histórias estavam ficando cada vez mais frequentes, e eu sabia que, por mais que tentasse ignorar, algo de estranho estava acontecendo. Uma noite, depois de uma longa conversa com ele, decidi provar que todo esse negócio de Slender Man não passava de um engano. Eu sabia de um pequeno caminho na floresta onde alguns locais afirmavam ter visto a criatura. Decidi que seria uma boa ideia explorar essa área sozinho. Se eu encontrasse algo, poderia finalmente colocar um ponto final naquela história ridícula. Eu disse a mim mesmo que não havia nada a temer, que era apenas mais uma história urbana sem fundamento. Logo que entrei na floresta, a atmosfera mudou completamente. Não era como qualquer outro lugar. A névoa estava mais espessa do que o normal, e a sensação de silêncio absoluto me fazia sentir desconfortável. A cada passo, o ambiente parecia mais denso, mais apertado. O som dos meus próprios passos sobre as folhas secas parecia abafado, e uma leve brisa trouxe um cheiro de terra molhada misturado com algo estranho. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia arrepiar a espinha. De repente, senti como se estivesse sendo observado. Olhei rapidamente para trás, mas não vi nada. O que me deixou mais inquieto foi o fato de que, mesmo no meio da floresta, a luz parecia se dissipar de maneira estranha, tornando a visão cada vez mais difícil. Eu não sabia explicar, mas algo estava errado, e eu comecei a me perguntar se estava apenas imaginando as coisas. À medida que adentrava mais na floresta, um frio inexplicável se apossava de mim. O vento cortante parecia não fazer sentido no calor abafado da noite. Era como se estivesse sendo observado, mas eu não via nada, nem mesmo os animais típicos da floresta, como os pássaros ou pequenos roedores. O ambiente estava vazio, sem vida, e a sensação de opressão aumentava a cada passo. O que me incomodava ainda mais era a total falta de sons naturais, nada além do meu respirar pesado e os passos abafados. Foi então que eu ouvi algo, um som distante, como o arranhar de galhos quebrando. Olhei ao redor, mas a neblina espessa me impedia de enxergar mais do que alguns metros à frente. O som continuava, cada vez mais alto, como se alguém estivesse se aproximando. Meus instintos começaram a despertar. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era normal. Decidi seguir em frente, convencido de que era apenas algum animal da floresta, mas meu coração batia mais forte. A cada som que se aproximava, a tensão em meu peito aumentava. Foi então que eu vi. No limite da visão, entre as árvores, algo se moveu. Eu não conseguia entender o que era, mas uma figura escura, alta, parecia se distorcer entre a neblina. Ela era esquelética, com um corpo que parecia anormalmente alongado. Fiquei congelado, sem saber o que fazer. A figura estava parada, observando-me, seus braços alongados pendendo ao longo de seu corpo, como se fosse um espectro. Seus olhos, ou o que eu supunha serem olhos, eram apenas sombras, como dois buracos negros no meio de uma face sem traços. O medo tomou conta de mim. Minhas pernas estavam pesadas, como se alguém tivesse jogado um peso invisível sobre meu corpo. Eu queria correr, mas algo me impedia, como se algo estivesse me prendendo ao chão. A figura não se movia, mas eu sentia sua presença, algo além do físico. O vento que antes parecia cortante agora estava parado, e a sensação de estarmos no mesmo espaço, congelados no tempo, me arrepiava profundamente. Com o coração disparado, comecei a me afastar, tentando manter a calma. Olhava constantemente para trás,
sem querer perder a visão daquela coisa. Mas quando olhei novamente, a figura estava mais perto, quase à minha frente. Agora, seus braços se estendiam, como se estivessem prontos para me alcançar. Eu não sabia como reagir, estava paralisado pelo medo, mas sabia que não deveria olhar mais para ela. Lembrei-me de algo que meu amigo sempre mencionava: se você olhar para os marchantes noturnos, não há escapatória. Eu não sabia o que isso significava, mas naquela hora, era o único pensamento que passava pela minha mente. A sensação de que a figura estava me observando aumentava a cada segundo. Era como se a presença dela estivesse dentro de minha cabeça, com os olhos de algum ser distorcido fixados em mim. A respiração estava difícil, e o medo que me dominava se transformava em pânico. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, algo que me fizesse parar de acreditar na ideia absurda de que eu estava sendo caçado por algo sobrenatural, mas não havia tempo para isso. A coisa que me observava se movia agora, e seus movimentos eram rápidos, abruptos, como um animal selvagem em sua caçada. Eu continuei a andar apressado, mas sentia os passos pesados e quase sem controle. Cada estalo no chão de folhas secas parecia ecoar pela floresta. No entanto, de repente, o som de meus próprios passos foi abafado por algo mais. Sons de tambores, distantes, começaram a ecoar. Não eram os tambores de algum festival, mas batidas fortes, graves e ritmadas, como se fossem batidas de guerra. Aquelas batidas penetraram em meus ossos, intensificando o medo que eu já sentia. Olhei para trás novamente e lá estava ela, a criatura, mais próxima agora, com a figura alongada e as pernas finas como galhos de árvores. O mais aterrorizante, no entanto, era que ela não estava sozinha. Outras figuras começaram a surgir da névoa, todas com formas semelhantes, altas, desproporcionais, com braços e pernas longos, como se estivessem marchando pela floresta, em uma marcha interminável. Seus passos eram acompanhados pelo som incessante dos tambores, que pareciam se intensificar a cada momento. O cheiro estava agora mais forte, um odor pútrido que parecia vir da própria terra. Era como se algo estivesse em decomposição, um cheiro de morte. Meus olhos lacrimejaram, mas eu não podia parar, não podia respirar fundo. Tudo em meu ser gritava para fugir, mas não havia para onde correr. O caminho de volta parecia tão distante, e os marchantes estavam mais perto a cada segundo. A criatura na minha frente começou a avançar, seus braços se estendendo, e os outros marchantes a acompanhavam. Eu sabia que, se fosse capturado, não haveria chance. Lembrei-me daquilo que meu amigo me havia dito: nunca olhe diretamente para eles. Então, sem querer olhar diretamente para a criatura, comecei a correr. Corri sem pensar, sem olhar para trás, sentindo o coração batendo descontroladamente e as batidas dos tambores reverberando em minha mente. A névoa parecia me engolir, e eu me perguntava se estava correndo para longe ou se estava apenas me aprofundando mais na floresta. O som dos tambores ficou mais alto, como se estivessem me perseguindo, e o cheiro insuportável da morte se intensificava. Tudo parecia se misturar em uma espiral de pânico e desespero. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que mais fazer para escapar daquela caçada implacável. A cada passo, sentia que os marchantes estavam cada vez mais perto, como se estivessem prontos para me alcançar. A sensação de ser observado, de ser cercado, era avassaladora. O que quer que estivesse me caçando, não era humano, mas algo muito mais antigo, muito mais perigoso. O vento uivava ao meu redor, e a névoa densa parecia se estreitar, engolindo o caminho à minha frente. Eu não sabia mais por quanto tempo poderia correr, mas o pânico estava tomando conta de mim. O som dos tambores reverberava pelo meu corpo como se o próprio chão estivesse batendo. Eu tentava manter a calma, mas o medo era opressor, esmagador. O único instinto que eu conseguia seguir era o de continuar correndo, continuar movendo minhas pernas até não conseguir mais. Mas a criatura, ela estava lá. Eu sentia a sua presença, o peso de sua marcha cada vez mais próxima. Não sabia se era real ou se minha mente estava distorcida pelo medo, mas eu podia ouvir os passos dela, lentos, mas persistentes. Mesmo quando eu olhava para os lados, não via nada,
mas o barulho de sua aproximação nunca deixava de me assombrar. E então, em um instante de clareza aterradora, eu parei. Sem razão aparente, minha mente simplesmente cessou. Parei de correr. O som dos tambores se fez mais forte, e com ele, a sensação de que eu havia feito algo irreversível. A presença da criatura parecia estar me cercando, mas eu ainda não a via. Só podia ouvir aqueles tambores, aquele ritmo frenético que parecia pulsar em meu peito, me dizendo que eu havia cometido um erro fatal. Não olhar para ela. Essa era a única regra. Mas foi como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Uma necessidade desesperada de ver. Eu queria saber o que era aquela coisa. O que era aquele ser que estava me caçando. E então, contra toda a lógica e todas as advertências, olhei. O que vi foi indescritível. Não era humano, mas também não era totalmente algo do outro mundo. Era como uma fusão de algo inumano, indescritível, com um toque de horror ancestral. Sua pele era pálida e coberta por marcas que pareciam antigas cicatrizes. Seus olhos eram escuridão pura, sem vida, mas com uma intensidade que perfurava minha alma. E suas mãos, enormes, com dedos longos e finos, pareciam se mover como tentáculos. A criatura estava parada diante de mim agora, e tudo o que eu conseguia fazer era congelar. Ela me observava, e seus olhos, eles não piscavam, não se moviam. Pareciam me devorar com a pura ausência de expressão, com uma calma macabra que me fazia sentir como se estivesse sendo consumido por dentro. Eu sabia que havia cometido o erro de olhar. Eu sabia que, por um breve momento, ela me havia visto também. O cheiro da morte ficou mais forte, quase insuportável. O ar estava pesado, e meus pulmões não conseguiam mais respirar corretamente. Foi quando ela se moveu. Não de maneira brusca, mas lenta, como se estivesse apenas começando a se aproximar de mim. Seus passos eram suaves, mas cada um deles batia no meu peito como um tambor, marcando minha sentença. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, observando a criatura que se aproximava lentamente, enquanto os tambores ressoavam em minha mente. Eles estavam perto, muito perto. Eu sabia que estava prestes a pagar pelo erro de ter olhado. A pergunta era: quanto tempo me restava antes de ser consumido pela escuridão que me observava com tanta paciência? O medo se instalou com mais força à medida que o tempo passava. Eu sabia que não podia ficar ali parado, mas cada fibra do meu ser implorava para que eu permanecesse imóvel, para não fazer nenhum movimento. Mas a criatura não parecia se mover de maneira apressada. Sua presença era esmagadora, como se ela tivesse o controle total de tudo ao redor. Eu não podia mais ouvir os tambores, mas sentia sua batida em minha mente, pulsando com uma frequência aterrorizante. De repente, os passos da criatura cessaram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor. Eu ainda não conseguia tirar os olhos daquilo que me encarava, e o peso da sua observação me fazia quase perder a consciência. Por algum motivo inexplicável, senti uma necessidade de me mover, de fazer algo, qualquer coisa para afastar a sensação de que estava sendo consumido. E então, sem saber o porquê, comecei a caminhar para trás, devagar, com passos hesitantes. Foi quando ouvi uma voz. Não uma voz humana, mas algo profundo, arrastado, como um murmúrio de vários tons misturados, vindo das sombras da floresta ao meu redor. A primeira coisa que pensei foi que a criatura estava me falando, mas não era. O som vinha de outro lugar. O murmúrio foi se tornando mais alto, mais insistente. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia que a língua era desconhecida, uma língua que nunca havia ouvido antes. Meus pés tropeçaram na terra molhada enquanto eu recuava ainda mais, tentando entender o que estava acontecendo. Então, como se tivesse sido invocada por aquele som, uma nova presença surgiu das sombras. Não era a criatura que me perseguiam, mas um grupo de figuras, espectros, que começaram a surgir das árvores e da neblina densa. Elas eram altas, suas silhuetas quase indistinguíveis, mas os tambores que tocavam ao fundo aumentaram ainda mais, tornando-se ensurdecedores. Eles estavam vestidos com trajes antigos, armados com lanças e tochas. A sensação de que eu estava sendo cercado por algo muito mais antigo e poderoso
Algo além de minha compreensão me tomou de assalto. Eu não sabia quem eram, mas uma parte de mim instintivamente reconheceu o perigo. Os Uaka-I-P-O, como eu soubera mais tarde, os espíritos dos guerreiros amaldiçoados, estavam ali. As lendas sobre eles voltaram à minha mente, a história de guerreiros que caminhavam à noite, procurando vítimas para suas maldições. Eu não sabia o que era real e o que não era mais, mas sabia que minha presença ali, naquela floresta, estava interligada com algo muito maior e muito mais aterrador. Eu não podia mais me mover, as minhas pernas estavam trêmulas, e o medo havia tomado conta do meu corpo. O cheiro de carne podre e algo estranho e salgado invadiu o ar, mais forte que nunca, e os Uaka-I-P-O começaram a se mover. Eles não falavam, mas seus olhos estavam fixos em mim, os mesmos olhos sem expressão, cheios de uma fome imensa. Cada um dos seus movimentos parecia ensaiado, como se estivessem dançando ao som dos tambores, marchando para cumprir algum tipo de ritual macabro. De repente, um deles se aproximou mais do que eu jamais poderia imaginar. Sua silhueta era alta, quase imponente, e sua mão estendeu-se na minha direção. Eu queria gritar, fugir, fazer algo, mas minha voz falhou. O medo me paralisou de tal forma que eu não consegui reagir. A única coisa que me restava era esperar pelaquilo que fosse acontecer, sem poder controlar minha sorte ou meu destino. Enquanto a figura se aproximava, um novo som começou a se formar no fundo, mais baixo e crescente. Parecia o som de uma marcha, de uma tropa se aproximando, ou talvez o som de uma sentença sendo executada. Eu estava prestes a pagar por algo que eu não entendia completamente. Enquanto a figura se aproximava, eu soube. O verdadeiro terror ainda estava por vir.